Boa noite. Eu sou o pastor Ronaldo Bezerra, da igreja Caminho de Santidade em Fortaleza. Confesso que eu estou sentindo uma falta sem precedências. Nos falta palavras para definir essa falta que nós estamos sentindo dos nossos irmãos, da nossa família espiritual aqui no templo da igreja, louvando, adorando e celebrando o nome do Senhor juntos. Mas você está em casa, está em segurança, tudo isso vai passar porque temos um Deus que tem controle de tudo em suas mãos e não é agora, não é no tempo atual que vai ser diferente. Ele era, Ele é e Ele sempre será. Ele é o nosso Deus, Deus poderoso. Queria que você abrisse a sua Bíblia, fica com a sua Bíblia aí pertinho com você que nós vamos folheá-la, tá? Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Versículo 2. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Quero orar com você. Feche seus olhos onde você estiver, curve sua cabeça, vamos orar juntos. Querido Deus, amado Pai, bispo e pastor de nossas almas, Tu és soberano, Tu és tremendo, Senhor. Queremos agora te pedir que em nome de Jesus Cristo, Tu venha, Senhor, ministrar sobre a Tua igreja, ministra aos nossos corações. Queremos ouvir Tua voz nesta noite. Aplica esta palavra, que é a Tua palavra, em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amados, eu estou intitulando essa mensagem de Por que duvidas? Por que duvidas? Não podemos permitir que variações de dúvidas venham nos atingir ao ponto de perdermos nossa identidade cristã. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Gálatas capítulo 3, versículo 1 e 2. A morte e a ressurreição de Cristo Jesus nos coloca em uma posição de privilégio, porque Ele foi o único que escolheu nascer e o único que entregou sua própria vida em favor da sua vida, em favor da minha vida, em favor de nossas vidas. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Temos que ter a convicção para responder 3 perguntas. Apenas 3 perguntas eu trago nesta noite para compartilhar com vocês o que Deus falou ao meu coração. 3 perguntas. A primeira é: qual o meu propósito de vida? Qual o meu propósito de vida? Por que Jesus me chamou? Por que Ele tem um plano? Por que Ele tem um propósito na minha vida? Qual o propósito de minha vida? Ou qual o meu propósito de vida? A segunda pergunta: quem me garante a vida eterna? Você já ouviu alguém que você conhece? Alguém que é crente? Alguém que professa a lei cristã, alguém que já entregou sua vida a Jesus e não tem certeza da vida eterna? Você conhece alguém? A terceira pergunta: tenho anulado a graça de Deus? O que tenho feito? Como eu tenho procedido? Como eu tenho me importado em determinado momento, no meu meio relacional, dentro da comunidade a qual me congrego, no meu trabalho, dentro de casa, com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos, com os meus familiares, com a avó, com o avô, com tia, com sobrinhos, e assim segue-se. Tenho anulado a graça de Deus? Fomos criados para vivermos em um relacionamento com Deus.
enquanto não dermos início a esse relacionamento, iremos sentir como se estivesse faltando alguma coisa em nossas vidas. Já que fomos criados para nos relacionar com Deus, enquanto nós não tivermos um relacionamento com Deus, sentiremos como se estivesse faltando alguma coisa na minha vida. Como resultado, muitas vezes, sentimos uma lacuna dentro de nós, um vazio, onde ninguém pode preencher. Já troquei de roupas várias vezes, já comprei vários tipos de modelos de roupa, vários tipos de marcas, já troquei meu guarda-roupa por inteiro, por completo, mas eu não sei o que acontece quando eu estou sozinho dentro do meu quarto, coloco minha cabeça no travesseiro, vem aquele vazio e eu me pergunto, por que eu estou me sentindo assim? De repente eu me vejo no meio, em um grupo de pessoas, ou no meio de uma multidão, bate subitamente, de repente vem aquela tristeza, e você olha para dentro de você e você não encontra respostas. Você só encontra um vazio, uma lacuna. E essa lacuna, eu quero dizer para você nesta noite, que esta lacuna, só quem pode preencher é o Senhor Jesus Cristo. Aquele que Deus entregou pelo seu pecado, pelo meu pecado, pelo nosso pecado. Aquele que veio, aquele que foi obediente até morte e morte de cruz. E foi pregado numa cruz pelos nossos pecados sem ter nenhum pecado, sem ser pecador. Aquele que disse, Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ao terceiro dia ele ressuscitou. E a palavra, as escrituras sagradas nos garante que hoje ele se encontra à destra de Deus Pai. E nós estamos nele. Que maravilha, que maravilha. Então, vamos para a primeira pergunta. São 3 perguntas. A primeira é, qual o meu propósito de vida? Veja aí no versículo 20 do capítulo 2 de Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 20, parte A. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se eu estou declarando que fui crucificado com Cristo, e Cristo foi crucificado no meu lugar, e Ele morreu para pagar o preço da transgressão, do pecado no meu lugar, e para completar, eu declaro que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso logo quer dizer que eu estou morto, porque agora quem vive é Cristo, não eu, não você, mas Cristo vive em mim e Cristo vive em você. Partindo desse pressuposto, desse plano, ou que nos leva a tal circunstância, qual o meu propósito de vida? A priori, o meu propósito de vida é permanecer morto. Exatamente isso. Não temos mais o direito de trazer de volta aquilo que Deus nos tirou. Costumo dizer que quando nos aproximamos de Deus, Ele retira um pouco de nós e acrescenta mais dele. Vou repetir. Eu costumo dizer sempre aqui, nas ministrações, que quando eu me aproximo de Deus, Ele retira um pouco de mim e acrescenta mais dele. Isso é privilégio. Isso é privilégio para todo aquele que crê, para aquele que vive na Assembleia dos Santos. Veja aí, primeira carta de João, capítulo 3, a partir do versículo 4. Primeira carta de João, capítulo 3, a partir do versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Você sabe que ele se manifestou. Ele quem? Ele está dizendo, você sabe que Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele, em Jesus, não há pecado. Todo aquele que nele permanece, ou seja, todo aquele em quem Jesus, em quem Cristo permanecer, não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo,
Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Que coisa maravilhosa! Veja aí, se eu sou nascido de Deus, se você é nascido de Deus e só, o que acontece? Eu não vivo na prática do pecado. Eu não vivo na prática do pecado, por quê? Porque a semente de Deus está em mim, permanece em mim. Ele não pode estar pecando, você não pode estar pecando. Por quê? Porque você é nascido de Deus. Olha o que Jesus, dialogando, conversando com a mulher samaritana, ele declara: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Por que o perfil dos adoradores que Deus procura é esse? Isso eu parei, ponderei, e veja qual foi o resultado que cheguei. Por que o perfil dos adoradores que Deus procura é esse? Não são apenas adoradores que Deus procura. Eles são diferenciados. Eles têm uma marca. E essa marca discorre em duas vertentes. Mas pastor, quais são essas vertentes? Primeiro, eles não são mais escravos do pecado. A primeira marca de um adorador: ele não é mais escravizado pelo pecado. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora eles são livres, conhece a verdade. Jesus declarou, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Segunda marca que esse adorador que Deus procura tem: eles nasceram de Deus. Eles nasceram de Deus. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Agora eu quero ponderar com você numa coisa. Esse texto está em Romanos capítulo 8, versículo 3 a 5. Mas no versículo 1, Paulo vai dizer: já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora preste atenção que ele vai dizer assim, para a justiça da lei se cumprir em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sabe por quê? Porque os que são da carne inclinam-se para a carne. Requer condenação, requer juízo. Mas para os que são do Espírito, inclinam-se para as coisas do Espírito. Já não há condenação. Aleluia. Esse é o perfil do adorador que Deus procura. Já conheceu a verdade, agora ele sabe que está morto para esse mundo. Sendo sabedor que não anda mais segundo a carne, o que é que ele faz? Ele tem convicção que precisa se despojar de tudo aquilo que impede ele de correr para o altar do Senhor e o adorá-lo em espírito. Por quê? Porque Deus é espírito. Oh, Deus maravilhoso. Nesta noite, você está adorando Ele em espírito e em verdade? Então você é um adorador que Deus está procurando. Você está adorando Ele em espírito e verdade? Você está negando a carne para agradá-lo? Então é você que Ele está procurando como adoradora. Aleluia, aleluia. Segunda resposta que nós precisamos responder: quem me garante a vida eterna? Gálatas capítulo 2, versículo 20, parte B. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Precisamos entender que enquanto estivermos neste corpo, seremos
tentados pelo mal e provados por Deus. Veja bem, enquanto nós estivermos neste corpo carnal, seremos tentados pelo mal. Olhe bem, eu não estou dizendo que seremos tentados por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Seremos tentados pelo mal e provados por Deus. No entanto, não andamos mais por vista, e sim por fé. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 6 ao 8, Paulo vai dizer assim, portanto, andamos sempre confiantes, cientes de que, enquanto presentes nesse corpo, estamos distantes do Senhor, pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Talvez sua versão esteja, andamos por fé e não por vista. Sendo assim, caminhamos em confiança e preferimos estar ausentes deste corpo para estarmos completamente presentes com o Senhor. Como poderemos declarar que vivemos por fé no Filho de Deus se duvidamos? Se duvidamos do que somos capazes de fazer em Cristo Jesus? Você sabe o que você é capaz de fazer em Cristo Jesus? Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você pode todas as coisas em Cristo Jesus. Ele te fortalece. Agora você já parou? Já teve a revelação de Deus que você precisa estar contente em toda e qualquer situação, em toda e qualquer conjuntura da sua vida? Não podemos declarar que vivemos por fé no Filho de Deus se duvidamos do que somos capazes de realizar em Cristo Jesus. Temos que saber para onde estamos indo. Não há dúvida, não precisa, nem jamais precisou haver variação de dúvida no coração de um crente, no coração de um homem, de uma mulher que é lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Não penso eu mesmo que já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha como Deus é maravilhoso. Qual o propósito do seu chamado? É para receber o prêmio celestial de Deus em Cristo Jesus. Quem lhe garante isso? O nome que é sobre todo nome, Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo do 12 ao 14. Quando você tem essa consciência, quando você sabe exatamente onde você está, quando você sabe exatamente para onde e para quem você está indo, e com quem você está indo, você sabe como se chama isso? Isso chama-se maturidade. Maturidade de vida emocional e maturidade de vida espiritual. Porém, se você ainda não tem essa certeza, se você não se comporta dessa forma, se ainda você não tem tomado essa direção, se você ainda não tem esse tipo de atitude, calma, calma, muita calma nessa hora, muita calma nessa hora. Aquieta a tua alma, porque Deus há de se revelar para você, porque o propósito dele para a sua vida é excelente. Não é isso, pastora? Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Filipenses capítulo 3, versículo 15. Não podemos duvidar da vida eterna. Temos que ter a certeza, temos que ter a convicção de quem nos garante essa vida eterna. Pois se duvidarmos, seremos faltosos em 3 aspectos. O primeiro aspecto, teremos falta de sabedoria. Olhe bem, se nós duvidarmos da vida eterna, sabia que existem crentes que têm medo da volta de Jesus Cristo? Tem medo, que diz, não estou pronto ainda. Que é isso, amado? Você nasceu de novo. Seu nome está escrito no livro da vida. Você só precisa
andar no Espírito. Pastor, erra aqui e acolá. Querido, você sempre vai errar aqui e acolá. O importante é quando você percebe o Espírito Santo lhe incomodando e você cai em si e você confessa seu pecado para Deus. Você chega para o seu pastor, para a sua pastora, para o seu discipulador ou para a sua discipuladora, confessa seu pecado, eles oram sobre a sua cabeça e você é curado. Aí você tem que ter a certeza da sua salvação, porque escatologicamente os sinais se cumprem, igreja. Jesus está voltando. Isso não é história, isso não é conversa de carochinha. Jesus Cristo está voltando. Só que o seguinte, ele não vem mais em forma de um cordeiro, não. Ele agora vem como o leão da tribo de Judá. Aquele que estiver limpo, que se limpe ainda mais. Aquele que estiver sujo, que se suje cada vez mais. Então escolha se limpar. Creia. Você foi liberto. Você foi transportado das trevas para a sua maravilhosa luz, para o reino do Filho do seu amor. Você não é mais a mesma. Você não é mais o mesmo. Olha para trás com a perspectiva de gratidão e veja o quanto você já andou. Não se deixe enganar, não se deixe ser levado por vãs doutrinas, não se deixe se ludibriar por luzes de neon. Não, ande, caminhe e tenha certeza. Porque se você duvidar, se eu duvidar, se nós duvidarmos da vida eterna, seremos faltosos, estaremos em falta em 3 direções, em 3 aspectos. Primeiro, teremos falta de sabedoria. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Quer ver, você já encontrou com um irmão ou com uma irmã que você quando você avista o irmão, e aí, como é que vai, meu irmão? Que prazer em te ver, rapaz. Ele disse, eita, cara, tu tá sabendo aí, cara? Poxa, veja aí, ó. Estamos encurralhados, cara. Estamos vivendo esse negócio aí de viver em quarentena em casa, cara. Poxa, eu já não aguento mais, cara, uma tristeza. O que é que tá acontecendo? Não, amado, não. Você não pode perder a esperança. Você não pode permitir que vozes venham dizer para você o que você tem que fazer, o que você precisa fazer, porque você já sabe, mediante a palavra do seu Deus, o que é que você tem que fazer. Você tem que colocar no lugar de soldado de Cristo. Você tem que tomar posição, você tem que ter esperança, você tem que ter fé, você tem que ser perseverante, você tem que lutar a luta dos vitoriosos. Se você tem dúvida, como você irá responder sobre esses aspectos nessa direção? Segundo aspecto, não teremos uma fé desenvolvida. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao 4. Agora me responda, como seremos perseverantes se não temos uma fé desenvolvida? Se não compreendemos que as lutas que passamos são para o nosso aperfeiçoamento? Como se em dado momento eu não consigo ser um homem prudente, eu não consigo ser uma mulher prudente. Você lembra quando Jesus fez a comparação de um homem prudente? Ele disse que o homem prudente é aquele homem que constrói a sua casa sobre areia. Vem a tempestade, vem a força do vento e dá sobre aquela casa com ímpeto e ela cai e grande é a sua ruína. Aí Jesus diz que, mas um homem prudente é comparado a um homem que construiu sua casa sobre a rocha.
quando vem a força do vento, quando vem a tempestade, dá com ímpeto sobre a sua casa, ela permanece intacta, firme na rocha. Por quê? Porque aquele homem foi prudente, aquele homem não construiu a sua casa sobre a areia. Terceiro aspecto, se nós duvidarmos da vida eterna, teremos uma mente dividida. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida, é estável em tudo o que faz. Em outras versões, mente dividida, Tiago vai dizer que é um homem de ânimo dobre, agitado como as ondas do mar, que vão e vêm. E não pense tal homem que conseguirá alguma coisa de Deus. Então, logo isso quer dizer, se eu tenho duvidado, se eu não tenho uma certeza de quem realmente sou em Cristo Jesus, se ainda não tive a revelação do tão grande amor de Deus em minha vida e por minha vida, preciso urgentemente buscar, incessantemente buscar essa compreensão em Deus. Por quê? 2 Timóteo capítulo 1 nos responde, versículo 13 e 14. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim, quanto ao bom depósito, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Aleluia. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 13 e 14. Então, nós que cremos, não temos falta de sabedoria, temos uma fé desenvolvida, não temos uma mente dividida, porque sabemos em quem temos crido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Eu sei quem me garante a vida eterna, é Jesus, o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Ele entregou sua vida em favor da minha vida, em favor da sua vida, em favor da vida do mundo inteiro, de todos que creem nele, de todos aqueles que proclamam o seu nome, de todos aqueles que dizem, sim, Senhor, eu viro as costas para este mundo e agora eu quero andar em tua direção. Precisamos responder, tenho anulado a graça de Deus? Gálatas capítulo 2, versículo 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Por que o apóstolo Paulo declara que não anula a graça de Deus? Porque Pedro estava pregando que mesmo você sendo alcançado pela graça, você precisava ser circuncidado. E como se não bastasse, quando Paulo veio a Jerusalém, também vieram alguns falsos irmãos e se infiltraram para espionar a liberdade que eles tinham em Cristo Jesus para os seduzir à escravidão. Vejam qual foi a resposta de Paulo. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Gálatas 2, versículo 18 e 19. Examine-se o homem a si mesmo. O que eu tenho feito? De que maneira eu tenho importado? Como eu tenho andado? Eu tenho refletido a vida de Cristo? O meu testemunho de vida, juntamente com a minha família, na minha rua, onde as pessoas me conhecem, tem sido um testemunho autêntico? Está anunciando o nome de Cristo? Ou tenho anulado a graça de Deus através das minhas atitudes impensadas? Ou dentro de casa, com os meus familiares, com os meus filhos, com a minha esposa, ou esposo com a esposa, ou esposa com o esposo? Uma vida cristocêntrica, tem sido Jesus no centro? Ou prego uma coisa e vivo outra? Tenho anulado a graça de Deus? Por quê? Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz, não diga em seu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer subir Cristo dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé
que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Romanos capítulo 10, do versículo 4 ao versículo 11. Hoje é domingo de Páscoa. Sexta-feira, no sábado, Jesus foi crucificado. Você crê? Você crê que ele ressuscitou hoje? Essa palavra que eu estou ministrando para você nesse momento, ela está no teu coração, ela está perto da sua boca. Abra sua boca agora e confesse que só ele é o Senhor. Diga um sim para ele nesta noite. Conclusão, amados, a dúvida não é de Deus. Não podemos cochear em dois pensamentos. Creia, aquele que fez a promessa é fiel. Jamais nos faltará, pelo contrário, estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a promessa. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, versículo 6. A ordenança é creia. A ordenança não é duvide, é creia. Creia. Creia que você é amado de Deus. Creia que você é amada de Deus. Creia que logo tudo isso vai passar. E você vai sair mais fortalecido, mais fortalecida. Você vai sair mais experiente. Você vai estar maduro. Você vai alcançar maturidade. Creia, não duvide.